E deixa eu acionar aqui uma apresentação que é para a gente iniciar essa conversa, ok? Tá, ok, eu acho que já está todo mundo aí vendo a tela. Bem, meu currículo já foi passado para vocês, então eu vou só dar uma... basicamente, esse currículo foi passado. Tem aí meu e-mail também, se alguém quiser fazer algum contato. E eu vou iniciar com uma polêmica menor, mas que no Brasil é importante, que é sobre como se traduz cheio no Brasil. No Brasil, infelizmente, há uma tradição de se traduzir cheio por xisto, e cheio, na realidade, é um folhejo, né? É uma rocha sedimentar. Eu vou até aqui ler uma definição que aparece aqui no dicionário histórico e geográfico, né? Sendo folhejo, uma rocha sedimentar de granulação fina, silt e argila, apresentando fissibilidade marcante, isto é, tendência a dividir-se em folhas, segundo estratificação paralela. Resulta normalmente de deposição em ambientes aquáticos de baixa energia, lagos e mares calmos, também conhecido erroneamente por xisto, nome dado por seu aspecto xistoso, de uso difundido e generalizado no âmbito comercial pela Petrobras SIX, e utiliza o folhejo pirobituminoso da formação Irati para obtenção de óleo de xisto e outros produtos na usina de São Mateus do Sul, sul do Paraná. Na região dos Campos Gerais, folhejos constituem tipo de rocha sedimentar predominante nas formações Ponta Grossa e Irati. Né? Então, folhejo, cheio é folhejo, não é xisto. Tá? Essa apresentação ela está baseada em alguns papers interessantes e dois vídeos. Tá? Esse material deve estar disponível para vocês posteriormente e vocês vão ter condições, então, de acessar esse material todo. Quanto aos vídeos, que são os dois últimos dessa tela, o primeiro é um vídeo de 2010, é um documentário de 2010, chamado Gasland. Esse documentário ele ganhou o Oscar de melhor documentário nesse ano. E foi um filme que detonou o processo todo de discussão do fracturing, né, do shale gas. E esse vídeo, esse link que está aí disponível, ele é o trailer do documentário, mas no YouTube esse documentário está todo presente, se alguém tiver interesse, depois pode acessar, tá? E o último vídeo, o vídeo final aí, é um vídeo institucional, um vídeo da indústria, que a partir desse documentário a indústria foi obrigada a se pronunciar, então diversas empresas apresentaram vídeos informativos, e esse é um dos vídeos que eu tive acesso. É um vídeo muito bem feito, então também está aí o link para vocês utilizarem, tá? Bem, vamos começar aqui mostrando as acumulações em geral. A gente tem aqui nesse pequeno mapa aqui as acumulações que a gente chama de convencionais, que são acumulações que são trapeadas, né, que são acumulações que estão restritas a um determinado local, e nós temos as acumulações que são chamadas de contínuas, né,
que são tanto as grandes acumulações de fundo de bacia e também acumulações superficiais no caso do carvão. As diferenças entre elas são bem óbvias, né? As acumulações comerciais têm boas permeabilidades, têm selos e trapas bem óbvios e bons fatores de recuperação, o que não acontece nas não convencionais. E no caso do shale gas, inclusive a formação geradora, a formação que gerou o petróleo que foi acumulado, o petróleo ou o gás que foi acumulado, é a própria formação produtora, né? Esse link seguinte aí é um link que dá acesso a um relatório da ANP. A ANP fez um grupo de estudo para o assunto, né, do shale gas, não convencionais. Esse estudo contou com consultorias estrangeiras. Eu tive a oportunidade de participar desse estudo, tá? E esse link que está na tela, ele te dá acesso diretamente ao download desse relatório, tá? Se vocês procurarem no site da ANP, é possível que vocês não encontrem o relatório, mas esse link já te dá acesso a ele. Esse relatório é de 2016. E os principais pontos desse relatório são o uso de solo, ocupação de território, né? Integridade de poço, fraturamento hidráulico, contaminação de recursos hídricos, saúde humana, biodiversidade e conservação da natureza, estudos regionais, transparência e comunicação social, capacitação e participação, proposição de atos normativos e política energética. É um relatório bastante completo, tá? Embora a gente não tenha produção em termos de shale gas aqui no Brasil. Eu também estou indicando aí um relatório canadense, da All Consulting, também para o governo canadense, relatório de 2012, e faz uma revisão bastante completa do assunto, aí, principalmente da produção americana de shale gas. Então, vamos aqui começar a analisar alguns papers importantes. O primeiro paper que eu vou analisar, ele foi feito a pedido da NPC, que é a ANP americana, tá? E foi montado um grupo de estudos que gerou os cenários do gás não convencional nos Estados Unidos, tá? Iniciando aí, geralmente, classicamente, esse triângulo é apresentado. Esse triângulo aí de acumulações, né, de reservatórios. O topo do triângulo são os reservatórios convencionais, e os não convencionais estão mais para a base do triângulo. Tá? Indo para a base está, obviamente, o aumento do preço e a necessidade de maiores tecnologias, mais tecnologias, para que você consiga produzir esses reservatórios, os não convencionais. Tá? À direita, a gente tem aí uma divisão daquela época, né? A época que eu falo, deixa eu pegar aqui, é 2007. Né? 2007 é a classificação, a distribuição aí de como o gás, como era o volume de gás produzido nos Estados Unidos em 2007. Tá? Naquele tempo ainda o tight gas era predominante. Atualmente, o shale gas, que é essa intermediária, que predomina nos Estados Unidos. Nesse quadro aqui é mostrado na tabela de baixo, são os campos onshore dos Estados Unidos, produtores, né? A recuperação total desses campos. E na outra tabela é a distribuição desses não convencionais pelo
pelo mundo todo, tá? Que vê a América do Norte, a América Latina, a Europa, a Ásia, todos os continentes e áreas produtoras de gás, né? Ou de carvão, ou de folhelho, ou type gas aí no caso. O carvão, só rapidamente, é muito importante, a gente vê no mapa aqui que principalmente no norte, as grandes jazidas estão no norte, né? A parte sul só tem jazidas importantes na Austrália, e um mecanismo muito importante de geração de energia nesses países e pouco usado no Brasil, justamente pela falta de reservas de acumulações desse tipo. Já o shale gas, a gente tem aí um mapa logo acima aí do shale gas nos Estados Unidos, as principais formações produtoras. Abaixo a gente tem uma tabela em que está listada aí os principais produtores de shale gas. A gente vê que a América Latina tem até uma produção interessante, né? Interessante no contexto geral. O gráfico acima mostra a descrição da produção do shale gas americano, e abaixo é um mapa que eu consegui das bacias brasileiras, em que existe a possibilidade de extração do shale gas. Né? São Francisco, Parnaíba, Paraná e Parecis, principalmente. Nesse trabalho, eles fazem o levantamento das tecnologias disponíveis para 3 cenários, 3 anos aqui. Para 2010, que já foi passado, a gente vê uma lista de tecnologias que já estão praticamente todas dominadas e sem problema. Tá? Isso aí, depois, com detalhe, vocês podem ver na apresentação, item por item. Tá? Para 2020, que seria atualmente, eles já faziam várias previsões, tá? Principalmente na parte de recuperação, de tecnologias, imageamento, principalmente. Tá? E cenários para 2030 já se fala, inclusive, em recuperação avançada, agricultura de carvão, são tecnologias que ainda estão em estudo. Tá? Esses gráficos aqui é só para mostrar tanto a evolução de tecnologia quanto ao investimento em P&D. Ele está, embora seja de 2007, ele está relativamente bem atual. Tá? O relatório ainda entra em cada uma dessas fontes, né? Primeiro que ele examina é o metano de carvão, tem aqui as áreas tecnológicas e as necessidades de tecnologia para o metano de carvão, que a gente não tem aqui, mas está disponível aí para vocês depois, quem tiver interesse, dar uma estudada. Tá? Na parte de perfuração também existe todo o levantamento de necessidades de tecnologia, de áreas tecnológicas. Na área de completação também, que é a minha área, né? E a área mais importante, no caso do shale gas, é a área de imageamento, a área de sísmica, de interpretação, monitoramento, e é essencial para o desenvolvimento do shale gas, no caso. A seguir, vou passar aqui para um relatório que foi produzido pelo Congresso americano. É um grupo interno do Congresso, não é um grupo técnico, não, é um grupo técnico, entre aspas, do próprio Congresso, que fez um levantamento do desenvolvimento, tecnologia e políticas referentes ao shale gas. Tem aí uma introdução relativamente longa para depois vocês lerem com mais cuidado, mas aqui ele fala sobre os volumes daquele. Esse relatório, deixa eu ver aqui,
é de 2009. Tá? Então, em 2009, eles tinham um determinado um volume determinado de gás, 200 trilhões de pés cúbicos, tá? E o relatório fala muito na parte das políticas existentes, na parte de legislação de proteção de água, principalmente, né? E fala também da parte de royalties e outros impostos que caem sobre essa produção. Pontos aí para discussão. Naquela época, o principal reservatório era o folheiro Barnett, no Texas, que estava com uma produção crescente e muito importante. Tá? Existe aí uma figura mostrando como está o comportamento do preço do gás. O preço do gás, ele, a partir de 2000, começou a subir e estabilizou no nível bem alto em torno de 2005, mas em 2010 o preço do gás desceu e atualmente está com o preço dos anos 90, né, em torno de $2 e pouco por milhão de BTU. Tá? Essa é uma grande preocupação, porque todo desenvolvimento vai depender desses números aí. E o número atual é um número que não é muito favorável para a produção do gás, principalmente do tight gas, aí, do shale gas, no caso. Os dois pontos que eles levantam aqui, que são importantíssimos então, para a produção do shale gas, são duas tecnologias. A tecnologia de perfuração direcional, que é o que possibilita furar poços horizontais, né? E a tecnologia instalar um sistema de fraturas dentro do trecho horizontal do poço, de tal forma que a área de contato do poço com a formação seja bastante amplificada. Tá? Ele diz também aqui sobre a parte de royalties, de aluguel, bônus de assinatura. Esse ponto depois vocês podem ver com mais detalhe no texto. Tá? Esse aqui é o mapa americano, mostrando as principais formações. A produção de gás natural declinou, existem alguns comentários aí. Sobre Barnett, a formação é um folheiro negro, né? Tem a profundidade de 6.500 a 8.500 pés. Naquela época havia mais de 8.000 poços produzindo gás na região, tá? E ainda estava em expansão. Tá? Até hoje, eu acho que se não é o maior, é o segundo maior produtor de gás dos Estados Unidos. Né? Nessa figura, a gente vê aqui a rede de gasodutos que serve os Estados Unidos. Né? Você tem duas entradas principais desse gasoduto, que é a parte de baixo é a entrada do Golfo, que tem uma grande produção de gás, e a parte superior, que é o gás que vem do Alasca, que também é muito importante. Além disso, diversos campos internamente produzem gás, tá? E essa rede atende adequadamente aí o país. A grande discussão do shale gas é a parte da água subterrânea, é a contaminação a possível contaminação de água subterrânea e a utilização dessa água, porque o fraturamento hidráulico, tanto a perfuração quanto o fraturamento hidráulico, eles exigem uma quantidade muito grande de água, né, para que elas possam ser realizadas. Tá? Aqui diz o estudo que houve um aumento muito grande no consumo de água em Barnett,
justamente pelo desenvolvimento do shale gas tanto do poço horizontal quanto dos fraturamentos hidráulicos. Tá? Esse folheiro, essa formação, essa área usa águas tanto superficiais quanto subterrâneas. Né? Eu pude visitar essa área e eles gerenciam essa distribuição de água, porque a atividade era muito grande, naquele tempo deve ser grande ainda, por meio de piscinões. Eles constroem diversos piscinões na área do campo, e esses piscinões são interconectados e conectados aos poços em perfuração ou poços em desenvolvimento, para que eles tenham facilidade de transportar água suficiente para que as operações sejam realizadas. Tá? Então, a quantidade de água usada é muito grande, e, ultimamente, o que tem sido feito naquele tempo, já era 60% das águas utilizadas eram provenientes de aquíferos, o Trindade e Woodbine, são aquíferos de água salobra, né, água não potável, que tem alguma profundidade e que é usada para alimentar esse sistema superficial de piscinões, aí no caso. Naquele tempo, já se começava a falar muito nesse folheiro, o folheiro Marcellus, é um folheiro que se estende pela parte leste dos Estados Unidos, é um folheiro bem próximo das grandes áreas populadas dos Estados Unidos, e é muito maior que o Barnett. Né? Então, essa era a grande esperança do futuro do shale gas, era o Marcellus, e esse futuro certamente se concretizou, porque atualmente ele deve ser o maior produtor. Eu não tenho certeza se ele já ultrapassou Barnett, mas eu acredito que sim. Aqui alguns detalhes a mais, seções geológicas desse folheiro. Né? Alguma coisa aqui sobre a água subterrânea, no caso lá de Marcellus, a fonte de água subterrânea era principalmente de areias glaciais e aquíferos, né? Rochas carbonáticas e aquíferos mississippianos, aí, no caso. Esse é um ponto muito discutido na indústria, né? Porque realmente a necessidade de água é muito grande aqui no caso. Tá? Outro ponto que é abordado no relatório é o risco que o fraturamento poderia trazer às águas subterrâneas. Para quem é da área, é muito fácil verificar que o risco é mínimo. Tá? No caso do fraturamento, é atingir essas áreas. Né? O fraturamento ele é feito numa formação muito mais profunda, e os volumes utilizados não permitiriam que, por essa formação, essa fratura atingisse reservatórios superficiais de água potável. Tá? A possibilidade seria um problema na própria arquitetura do poço que está sendo trabalhado. Se o poço não tiver o isolamento adequado, isso aí poderia, de alguma forma, propiciar essa possibilidade de que esse volume de água fosse desviada para esses reservatórios mais superficiais por falhas de cimentação, falhas de diversos tipos. Tá? Então, o grande problema que a gente tem como engenharia de poço é garantir que o poço está devidamente cimentado, está devidamente revestido, para que isso não tenha chance de acontecer. Tá? Principalmente porque, se acontecer qualquer coisa desse tipo, a gente perde o tratamento, né? Você perde todo o trabalho realizado. Ainda sobre isso,
o relatório mostra aqui que o grande problema que eles conseguiram verificar é que a contaminação desses poços de água potável se deve à própria construção dos poços, tá? E da locação desses poços. Então, a possibilidade aí de que esses poços, de alguma forma, atinjam regiões que têm algum gás, algum material contaminante, é bastante grande, tá? Aqui nessas tabelas é a parte de royalties e taxas, e cada estado tem seus percentuais, tá? Isso é mais informação para quem tiver interesse. E quanto à proteção que legalmente existe, né? A legislação disponível, os Estados Unidos, em termos de legislação federal, tem duas grandes leis de água. Uma lei de água superficial e outra lei de água subsuperficial, aí no caso. Tá? Essas leis aí, muita gente critica essas leis, mas a legislação dos Estados Unidos, a lei federal, ela regulamenta o básico da atividade. Tá? Cada estado tem suas leis, cada estado legisla sobre essas atividades. Então, mesmo que a lei federal não tenha essa proteção, certamente os estados vão ter leis voltadas para a proteção dessas jazidas de água potável, no caso. Então, o estado é que determina a injeção, né? Usinas de tratamento de resíduos são disponíveis para que os fluidos produzidos pelo poço sejam descartados, e existem padrões para controle disso daí. Tá? Naquela época existia uma série de projetos e propostas de leis em discussão. O trabalho também cita essas propostas, algumas se transformaram em leis e outras não. Tá? Bem, basicamente esse aí é esse trabalho do Congresso, que é bastante extenso e interessante. Eu vou mostrar para vocês agora um trabalho técnico, tá? Que é um tipo de uma resposta, e é a melhor resposta que eu vi publicada para resolver todas essas dúvidas. Então, qualquer pessoa que tenha interesse nessa área, eu recomendo bastante esse paper, é um paper do SPE, 152.596. E esse paper aí, ele é bastante extenso, tem mais de 50 folhas, e ele detalha todos os problemas possíveis e trata cada um desses problemas, coloca exemplos e soluções. Então, eu acredito que vocês podem, quem tem interesse, acessar esse paper aí, tá? Vou iniciar aqui nessa análise com esse Olodum, a gente chama de Olodum na Petrobras, e essa figura colorida é basicamente uma análise de riscos, né? Em que se coloca as probabilidades de ocorrência de riscos em função de certas atividades. Né? O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é desse gráfico, desse diagrama que está mais abaixo. Esse diagrama ele relaciona os reservatórios, o tipo de reservatórios e a permeabilidade, a permeabilidade desses reservatórios. Né? A gente vê aí que o reservatório convencional ele tem permeabilidades aí acima, em torno de 1 milidarcy acima de 1 milidarcy. Os bons reservatórios têm permeabilidades acima de 100 milidarcy, né? Até de 1 darcy no caso. Aí, tá? A região de tight gas é uma região
que chega a tocar no microdarce, tá? Chega a tocar no microdarce. E já a região do ônibus convencional, do não convencional, ela vai para o nanodarce, é uma permeabilidade baixíssima. A gente vê aí, o folhelho é a primeira aí da lista. A permeabilidade do folhelho é baixíssima, é menor que do granito, é menor que do concreto, tá? Então, se questiona até que como é que uma formação fechada dessa forma pode produzir gás. E a resposta é que ela produz gás porque ela gera gás. Desses todos que estão escritos, a única que gera gás é o folhelho. Então, o truque de produção no shale gas é você estimular a geração direta de gás, que é uma coisa que ocorre na formação em tempos milenares, né? Mas que você pode forçar essa condição para que aquela estrutura orgânica existente dentro do folhelho passe a gerar esse gás e alimentar a formação aqui no caso. É por isso que o folhelho consegue ser uma formação produtora com essa permeabilidade baixíssima. Por isso também que, para você produzir folheiros, você precisa explicitamente estimular com fraturamento hidráulico grande parte dessa formação para conseguir produzir dela, né? Quanto à proteção, a gente vê aqui algumas figuras mostrando por que o fraturamento hidráulico não vai atingir áreas superficiais. Você está aí com um poço normalmente na faixa de 2.000 metros de profundidade, um horizontal aí no caso, e as águas potáveis estão a 100, 200 metros de profundidade no máximo. Tá? Uma fratura nunca iria alcançar essas formações esses portadores de água potável, porque existe uma série de capeadores, a fratura não teria energia, não teria potência suficiente para atravessar esses capeadores todos aí. Né? Por isso que eu falei que a única forma de ter algum problema durante o fraturamento é através do próprio poço. Se o próprio poço falhar, é que fosse uma falha na região lá dos reservatórios potáveis, é que o fraturamento poderia, de alguma forma, contaminar essas formações potáveis aí no caso. Só para ilustrar o fraturamento, tem aqui algumas fotos, né, mostrando formações fraturadas e alguns diagraminhas também para formar mais ou menos como é que é o conceito do fraturamento hidráulico aqui no caso. Quanto à cimentação, eu falei para vocês que esse é a principal arma para que o poço não tenha problemas de tal forma a comprometer seus reservatórios potáveis, no caso. Tá? A cimentação tem que estar em perfeito estado para que você proceda a operações desse tipo de fraturamento. Ainda sobre barreiras, eu já tinha mostrado aquela primeira figura, isso daí está só detalhando um pouquinho mais, a gente vê que existem aí folhelhos e capeadores, formações que são selos, né? E que dificilmente um poço atingiria. Tá? A gente vê na figura de baixo como é mais ou menos um poço fraturado. Normalmente, essa fratura ela fica restrita à espessura da formação que você está fraturando. Tá? Dificilmente, não é dificilmente, mas se ela passar dessa espessura, ela passa muito pouco. Aqui a gente vê uma foto de uma locação típica numa operação de fraturamento hidráulico, preparando, né, uma operação. A gente vê que existe uma logística muito pesada para uma operação dessa. No caso aí, esse poço, ele não
ele não tinha um piscinão disponível, tá? Então, a gente vê uma quantidade muito grande de tanques, tá? Armazenamento de água, uma quantidade muito grande de bombas também, tá? Então, é basicamente isso daí. Normalmente, a tendência atual é criar áreas grandes, que eles chamam de pads, e esses pads, você usa esses pads como uma base para você furar uma série de poços. E, normalmente, ele funciona como se fosse uma plataforma marítima. Você, a partir daí, estende diversos poços horizontais para atingir a formação em vários pontos, né? E não e fazer tudo do lugar só, não comprometer muitos locais, né, locais na superfície para fazer esse tipo de trabalho. Quanto à altura de fratura, que eu falei para vocês, a gente vê aqui dois gráficos mostrando a forma de você seguir as fraturas. É uma técnica que a gente chama de microcísmicas. Você distribui, né, geofones em poços laterais do poço que está sendo tratado, e durante o fraturamento você segue os sinais sísmicos gerados pelo fraturamento por esses geofones. E dessa forma você consegue mapear como é que essa fratura está se comportando, para onde ela está indo, se ela está subindo, se ela está se desviando. Basicamente é essa técnica usada para você mapear. A gente vê na figura de cima que são dois poços horizontais, e esses poços aí foram fraturados, e a fratura ficou contida na espessura do reservatório, na espessura do folheiro aí no caso, tá? Alguns pontos caíram para fora, mas normalmente os pontos ficam todos contidos, tá? E a figura de baixo, ela é uma figura de topo, né? Que a gente vê lateralmente como é que essas fraturas se distribuíram durante o tratamento. Cada cor aí representa um tratamento, ou então um grupo de tratamentos, porque são feitas dezenas, às vezes centenas de fraturas no mesmo poço. Uma grande preocupação é que toda essa água que foi injetada, ela volta. Ela não volta no total, mas ela volta em grande parte. Né? E essa água volta, e é uma água contaminada tanto pelos aditivos de fraturamento, quanto pelo contato que ela teve dentro da formação. Né? Então, a gente vê que essa linha pontilhada azul é de produção de água, aí o poço foi colocado em produção, e a linha vermelha, eu me desculpe, eu sou daltônico, mas para mim isso aí é vermelho. E a linha vermelha seria a produção de gás, tá? A gente vê que existe aí uma grande produção de água que vai decaindo, e só aí, a partir do 14º dia, a produção de gás começa a aparecer. Tá? Esse gás vem aos poucos e vai empurrando essa água toda para fora. Tá? Aqui, essas duas tabelas mostram técnicas aí de tratamento de água, dessa água que está retornando, né? Como é que essa água tem que ser tratada, tanto a água para fraturamento, quanto a água recebida após o fraturamento, o teor de sódios, coisa e tal. Então, existe todo um protocolo de tratamento para essa água antes dela ser descartada ou reinjetada, né? Que parte dessa água é normalmente reinjetada como descarte, né? E tem poços exclusivos para reinjeção dessa água para descarte, como também é feito para o cascalho de perfuração. Né? Quanto ao impacto dessa tecnologia, a gente tem aqui uma tabela mostrando para determinados anos qual é a recuperação de gás e as tecnologias aplicadas. Tá? Então, nos anos 80, os poços eram verticais e somente 1%
do gás in place seria recuperado. Tá? Nos 90, a tecnologia começa a melhorar em termos de fraturamento, a gente começa a usar espuma, começam a ser feitos os fraturamentos de folhelho, e esse percentual chega a 2%. Né? No ano 2001, já a tecnologia que é utilizada no fraturamento do shale gas já está mais ou menos bem implementada, a recuperação já vai até a 4%. No ano 2004, o poço horizontal começa a dominar nas perfurações. 2006, também, já os horizontais com maior número de fraturamento. 2008, já chegando a 30% de recuperação, já se fazia 16 fraturamentos por poço. 2010, a 40%, chegando a 40%. Já se tratava de achatar a curva de declínio do poço, porque o poço de gás fraturado ele tende a declinar muito rapidamente. 2011, 45%, né? E começam aqueles blocos, né? Esses pads que eu falei para vocês. Tá? E no futuro, projeta-se aí que se recupere a 45% a 55%. Tá? Então, se planeja usar aditivos verdes, que se chama, tá? Fraturamento com água salgada, baixo volume de descarte, né? Pouco tráfego de caminhão, porque você transporta muita coisa. Outro ponto que o trabalho estuda, né, é sobre terremoto. Em 2010, quando foi feito aquele filme, Gasland, um dos pontos que o filme aborda é essa possibilidade de terremoto. Tá? Então, a gente vê aqui na tabela, vocês acho que conhecem até mais que eu essa parte, terremotos sensíveis são acima de 3. Né? O fraturamento, como essa magnitude de terremoto é uma escala logarítmica, o fraturamento, o sismo do fraturamento, inclusive o fraturamento, normalmente é negativo. Né? É tão baixo que, como é logaritmo, ele é negativo. Tá? A possibilidade de um fraturamento causar algum fenômeno físico mais importante é o fato de ele atingir alguma falha, né, e ativar essa falha. Aí, esse é um problema que é bastante estudado. Né? Então, em regiões em que há falhas ativas, tá, normalmente não se fratura, ou quando se fratura com todo o cuidado possível. Tá? Outro problema também bastante importante é o de exudações. Esse é um problema. A gente vê no mapinha aqui abaixo que o Brasil tem pouquíssimas ocorrências de exudação, mas no mundo essas ocorrências são grandes e importantes. Tá? Essas exudações é que normalmente contaminam reservatórios potáveis de água potável e que normalmente resulta em problemas e normalmente isso daí passa a ser debitado à atividade de fraturamento, de atividade de desenvolvimento de campos. Tá? Tive aí um exemplo de uma formação, essa formação é nos Estados Unidos, eles chamam de Hole, e essa formação produziu por décadas. Tá? Essa exudação produziu por décadas. Né? Você tem acesso direto ao óleo, né? E a gente vê aqui que na década de 90, 80, 90, ele chegou a produzir 50 mil metros cúbicos por dia dessa exudação. Tá? Outra grande preocupação são os poços abandonados, porque os poços abandonados, quando se abandona um poço, esse poço é totalmente cimentado, mas existem casos de poços mal abandonados, e esses poços mal abandonados podem se corroer com o tempo,
a tubulação, o revestimento desses poços pode se corroer e eles podem, de alguma forma, comunicar formações produtoras a formações superficiais, no caso. Tá? Nos Estados Unidos, eles têm uma quantidade muito grande de poços, isso é bastante usado, estudado, tá? E é um cuidado que a indústria tem tomado ultimamente. Quanto aos produtos químicos, que é outro grande cavalo de batalha, né? O percentual, o volume de produtos químicos utilizados no fraturamento é muito pequeno em relação ao volume do tratamento, né? Mas ele tem, como o volume de tratamento é muito grande, existe realmente uma quantidade de produtos aí que podem, de alguma forma, produzir algum mal, tá? Mas a gente vê que o fraturamento basicamente é água, né, fresca ou salgada, é areia, porque a areia é utilizada para ser depositada dentro da fratura, já que se você, depois do fraturamento, não fizer nada, a fratura tende a fechar. Então, a areia é bombeada justamente para que, quando a fratura fechar, ela feche contra essa areia e mantenha um canal de fluxo. Tá? Alguns tratamentos utilizam ácido antes do fraturamento, justamente para fazer uma lavagem química dos canhoneados do poço, para colocar o poço em condições de receber da melhor forma possível o fraturamento. Tá? Você ainda tem redutor de atrito, que é uma poliacrilamida, que é um polímero utilizado em saúde, não é um polímero contaminante, e tem controlador de bactéria. Esse é um problema, porque os controladores que normalmente a gente usava, né, são controladores normalmente problemáticos, né? Então, existem diversas outras tecnologias que estão sendo introduzidas, como luz ultravermelha, diversos procedimentos para você reduzir a utilização de controlador de bactéria. O controlador de bactéria é utilizado para inibir a água, tá? Porque a água, como você armazena a água por um tempo para você juntar toda a água necessária para o fraturamento, essa água fica ali parada, aguardando o tratamento, e ela pode ser contaminada por algum tipo de bactéria e contaminar todo o volume que você guardou. Então, esse bactericida é utilizado justamente para inibir esse problema de bactérias em água. E também a gente usa um inibidor de corrosão, no caso de usar ácido, né? Se você utilizar o ácido puro na tubulação de poço, ele vai corroer essa tubulação. Por isso existem alguns inibidores que são utilizados. Então, quando você usa ácido, você usa alguma coisa de inibidor, mas como vocês veem aqui, os aditivos não são tão problemáticos assim. Tá? Então, as conclusões principais desse estudo que foi feito é que, primeiro, o fraturamento não penetra abastecimento de água fresca. Tá? Segundo, a possibilidade de haver um problema de poço, né, foi quantificada em menos de 1 por 1 milhão de fracos. Tá? O crescimento de altura de fratura em poços profundos ele é bastante confinado, ele fica normalmente restrito à área tratada, aqui no caso. O transporte rodoviário é um problema muito sério, tanto o transporte rodoviário como o armazenamento e a mistura do fluido na locação são os grandes problemas, porque você pode ter vazamento durante o transporte, você pode ter vazamento no armazenamento que você está tendo, tá? Então, existe uma luta muito grande para reduzir a frequência desses derrames e vazamentos aí. Outro problema é a migração química
para um aquífero de água doce. Não há caso documentado dessa migração, como o pessoal às vezes reclama, tá? A outra conclusão é sobre os produtos químicos, que eu já falei anteriormente para vocês. Outro caso que eles chamam atenção é no caso de poços muito superficiais. No caso aí, eles chamam, eles estabelecem 2.000 pés, que seriam mais ou menos uns, acho que 600 metros, uns 2.000 pés para se evitar, né? Acima do qual se deve evitar fazer fraturamentos hidráulicos, principalmente os fraturamentos de grandes volumes. Tá? Outro ponto aqui é a presença de metano devido a exudações naturais, que contaminam esses poços de água potável e acaba comprometendo a indústria sem que ela tenha nada a ver com isso. O ponto seguinte é do isolamento deficiente de cimento, que é o grande ponto, né? Que é o cuidado principal que se tem que se tomar numa operação desse tipo. E, finalmente, a transparência, a necessidade de transparência, porque depois daquele filme, a indústria passou a ser muito cobrada e a forma de responder a isso foi com transparência. Se você não agir de forma transparente, certamente você vai sofrer críticas aí, no caso, tá? E também é o problema da mídia, que muitas vezes distorce os fatos aí no caso. Tá, então seria essa aí a apresentação, tá? Bom, muito obrigada, professor, pela excelente apresentação. Nós da APG agradecemos muito mesmo. E, bom, nós temos algumas perguntinhas. E, primeiramente, o Fernando Betega, ele pergunta o seguinte: fraturamento hidráulico na bacia do Paraná, onde se usa muita água subterrânea para abastecimento público e irrigação, não seria um grande tiro no pé? A possibilidade de contaminação dos aquíferos não é imensa? Bom, por coincidência, eu participei de um fraturamento hidráulico na bacia do Paraná. E o poço era bastante profundo, tá? É um poço que tinha, acho que, em torno de 3.000 metros de profundidade, tá? Embora o aquífero seja também profundo, relativamente profundo, o aquífero, acho que é Tupi, Guarani, né? O Guarani seja muito profundo, ele chega a uns 800 metros de profundidade, tá? Então, no fraturamento em si, você não atingiria esse aquífero. O que eu falei anteriormente. A única possibilidade de você atingir esse aquífero teria pelo poço onde você está fazendo o fraturamento, ou seja, alguma falha no poço que comunicasse os seus fluidos com esse aquífero, tá? E isso daí certamente é uma preocupação que a arquitetura do poço tem que ser perfeitamente projetada, principalmente a cimentação desses revestimentos, para que essa possibilidade praticamente não exista, tá ok? Então, eu não vejo, acho que a apresentação mostrou a estratificação e o papel dessa estratificação em barrar qualquer tipo de fraturamento que tentasse subir, tá? Eu não vejo problema nenhum o problema que eu vejo é que, obviamente, em áreas desse tipo, você tem que ter uma arquitetura de poço muito bem estudada, muito bem projetada, para que você não tenha problemas operacionais desse tipo aí, tá ok? Sim. Bom, segunda pergunta, o Luiz Henrique, da UFRGS, ele manda assim:
Boa tarde. A redução significativa da quantidade de água necessária com a utilização de dióxido de carbono para a recuperação? Ele agradece. Muito obrigada. Por favor, repita que eu estava vendo aqui, surgiu alguma coisa aqui na tela, eu fiquei olhando e perdi a pergunta. Por favor, repita aí. Luiz Henrique pergunta: a redução significativa da quantidade de água necessária com a utilização de dióxido de carbono para a recuperação? O dióxido de carbono ele é usado principalmente em reservatórios convencionais, né? Em reservatório não convencional, você usar o dióxido de carbono na recuperação, eu acho que ainda não está sendo pensado nem nos Estados Unidos, tá? Mas, como eu mostrei para vocês naqueles cenários, para 2030, eles estavam falando já, inclusive, em recuperação secundária do gás de folheiro, aí no caso. Então, para uso em recuperação, eu não vejo muita possibilidade de uso do CO2, a não ser no fluido de fraturamento. Tem determinados fluidos de fraturamento que podem ser gaseificados com CO2, e isso daí ajuda bastante, porque o CO2, o que acontece? O CO2 ele é líquido normalmente, tá? Mas ele é misturado ao fluido de fraturamento e, após o fraturamento, ele é aquecido pela formação, ele se torna gás, e esse gás tende a retornar, trazendo a maior quantidade possível do fluido de fraturamento que foi injetado. Então, ajuda bastante na recuperação inicial de um poço produtor de gás, tá? Mas para efeito de recuperação de gás propriamente dito, só se for em reservatórios convencionais. Isso pode realmente pode ser utilizado. Sim. Bom, o Matheus Rebelo, que é pesquisador na USP, ele tem questionamento. Na sua opinião, qual a maior barreira que impede a exploração e produção dos não convencionais em território nacional? A barreira primeiro, o custo, a logística necessária é muito pesada. Tá? Eu até comparo que, se por acaso a gente tentar fazer algum trabalho desse tipo aqui no Brasil, a gente não teria nem, se reunisse todos os tanques que a gente tem disponível nas companhias de serviço, acho que ia ter que importar tanque para poder fazer um trabalho desse tipo aí. A logística é muito pesada, tá? Então ela exige o seguinte, que o campo seja um campo de desenvolvimento, tá? E que tenha interesse. A Petrobras, por exemplo, não tem interesse nessa área, entende? A não ser que, mais recentemente, comecem a entrar empresas aqui interessadas em explorar esse tipo aí de reservatório, mas eu acho que no Brasil, pelo que eu conheço, a tendência é que essas empresas, primeiro, iniciem produzindo os reservatórios já antigos da Petrobras. A Petrobras, a tendência atual é repassar esses reservatórios para a iniciativa privada, né? E depois, com a experiência, alguém venha tentar o shale gas aqui. Eu acho que a gente tem, como a gente viu no mapa, a gente tem várias bacias aí que seriam potenciais produtoras de shale gas, mas, como eu falei para vocês, a logística, a estrutura necessária é uma estrutura pesada e que teria que ser muito bem trabalhado, tá? O interessado em fazer esse tipo de desenvolvimento teria que ter realmente um suporte muito grande dessas companhias operadoras para conseguir fazer esse tipo de coisa aí. Sim. O Antônio Rivas está perguntando assim: você poderia comentar sobre os custos de perfuração e fraturamento em não convencionais do Brasil
E a economicidade da produção de gás, os postos se pagariam? Um pouquinho que você acabou de falar também, né? Os custos são altos e atualmente, pelo menos em termos de Petrobras, que eu saiba, não existe esse interesse. Mas os postos vão se pagar se você conseguir montar uma estrutura adequada para fazer esse tipo de trabalho aqui. Tá? Eu acho que sim, porque a gente vê que a própria Argentina já tem desenvolvimentos de shale gas, a Colômbia também me parece que tá trabalhando nessa área. Tá? Então, se eles podem, a gente também poderia, não teria problema nenhum, não. Mas os custos, tanto do poço quanto do tratamento, é um custo bastante alto em relação aos postos convencionais. Tá? Eu não saberia dizer em percentuais, mas duplicaria, triplicaria o custo desses postos. E, justamente por exigir essa estrutura toda, eu acho bastante complicado, mas esse é o tipo de coisa que vai acontecer se a atividade exploratória voltar ao normal e o pessoal conseguir encontrar alvos adequados para que esse tipo de tecnologia seja implantada aqui, tá ok? Sim. O Luciano Chagas, ele está perguntando o seguinte: como deve ser escolhida a rocha em termos de ruptibilidade para se atingir o máximo de performance em termos de fraturamento em relação ao conteúdo de minerais argilas na rocha escolhida? O shale, o folhelho, ele tem dois principais componentes: o componente mineral e um componente chamado. Como é que chama? Fugiu o termo. É o componente orgânico que existe dentro da rocha, tá ok? Esse componente orgânico, ele está em forma de rocha, realmente, é maceral. É o mineral e o maceral. Tá? Então, o que importa para viabilizar o folhelho é se esse maceral tem a maturidade térmica adequada para o folhelho e se tem o teor de carbono adequado para o folhelho. Porque o folhelho, na vida dele, ele tende a expulsar esse material. A partir de ter condições termodinâmicas adequadas, esse folhelho vai fazer o craqueamento desse maceral, né, do querogênio existente, e esse craqueamento é que vai produzir o gás e o óleo. O gás e o óleo vai, então, migrar para as rochas que serão futuros reservatórios. Isso aí, em termos de tempo, é um tempo extremamente longo. Né? O que o fraturamento propicia é a oportunidade de você provocar esse craqueamento através de um diferencial de pressão, né, que você vai aplicar no poço, e com isso daí você vai produzir. Então, para produzir, você precisa que esse material orgânico que está dentro do folhelho, ele tenha maturidade térmica adequada e tenha um teor de carbono adequado para que ele produza bem. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Tem muito folhelho disponível, mas muitos folhelhos já processaram esse óleo interno, entende? E estão vazios, eles estão secos, tá? E folhelho seco não produz nada praticamente, não tem como produzir alguma coisa, tá ok? Ok. O Luciano Chagas também comentou a respeito da outra pergunta, ele comentou assim que é viável tal projeto no Brasil com óleo na casa dos US$ 45 e abaixa a capilaridade de dutos. Nos Estados Unidos, a maioria tem fluxo de caixa negativo. Ele fez esse comentário a respeito, acho, da outra questão, né? Bom, e ele também perguntou que quais
break-evens dos projetos folheiros em Vaca Muerta? Esse dado eu não vou saber, não, porque o Vaca Muerta é relativamente novo e quando eu estava na Petrobras, o pessoal já estava trabalhando em Vaca Muerta. Esse dado aí eu não tenho, infelizmente, para passar para ele, ok? Agora, ele está certo, porque com esse nível de preço de petróleo, poucos campos aí são viáveis, tá ok? Shale gas praticamente não é viável, tá ok? Com esses níveis de preço atual, o shale gas não é viável, não, nem aqui nem nos Estados Unidos. Ah, sim. Bom, a nossa última pergunta, da Stephanie San Martin, da USP, pesquisadora da USP, ela pergunta assim: você acha que o programa REACT 2020 ajudaria a viabilizar o desenvolvimento do shale gas na bacia do Paraná? Olha, eu não tenho detalhes desse programa para dar uma resposta direta para ela, mas o que eu conheço da bacia do Paraná é que o gás de lá não é nem cheio gás, não, é um gás convencional, tá? É um gás convencional e que só precisa furar para produzir. E eu trabalhei com um poço só lá e esse poço produziu muito bem, tá? Mas ele não se tornou produtor porque não havia como escoar esse gás, tá? Mas eu não tenho assim, dados geológicos para dizer a extensão daquela bacia, daquele campo, mas pelo que eu vi, esse gás ele é convencional, não é não convencional, quer dizer, você não precisaria um investimento tão grande assim, e ele seria produzível, né? Se por acaso você tivesse como escoar essa produção, etc. e tal. Ah, sim. Ela também comentou aqui, né, no final, que pensando no potencial da formação Irati, o shale gas poderia ser viabilizado. A Stephanie também comentou no final aqui. A Irati é aquela formação que eu citei logo no começo, que é onde se produz o óleo de xisto aqui do Brasil, né, que a Petrobras chama de xisto. Realmente, ela me parece que é uma formação que tem potencial, tanto que ela aflora, né? A formação Irati, ela é minerada, né? Ela é minerada aí no Paraná. E eu não conheço a extensão dela, não conheço nunca vi uma sessão dela para dar uma opinião, mas pelo fato dela produzir há tanto tempo já o óleo de xisto lá no Paraná, certamente essa formação é produtora. Ela produziria. Sim, e o Luciano Chagas também trouxe uma informação aqui. Ele falou que o folheiro Irati produz óleo e gás desde muito no Paraná. Tem o projeto Six, que é pioneiro no Brasil. Exato. Exatamente. Sim. Bom, foram essas as perguntas. Vamos finalizando por aqui. Antes de despedir, eu só queria convidar a todos a participar. Na semana que vem, iremos ter uma palestra a respeito de micropaleontologia com a bióloga e doutora Fernanda. Ela foi nossa professora também na UniBH e estará presente falando um pouquinho sobre micropaleontologia. E, bom, Marcos, mais uma vez eu agradeço de coração, em nome da APG UniBH, por essa palestra muito boa, muito educativa. Agradeço por todas as respostas e espero poder ter o senhor presencialmente, quando tudo quando podemos ter eventos presenciais, né? Vai ser uma honra para a gente. E
muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes também. Tá, eu agradeço a todos também. Assim, então, até a próxima. Até a próxima.